Minha falou, tô achando que é algo importante. Olá, pessoal, tudo bem? Olha a gente de volta aqui fazendo nossas aulas de língua portuguesa. Hoje a gente vai sair um pouquinho da rota que a gente tem feito nas últimas aulas comigo. A parte mais gramatical, né? Sintática, enfim, de toda a construção gramatical. E hoje a gente vai pular um pouquinho fora dessa rota para a gente falar um pouco mais de texto mesmo. E por que eu tô fazendo esse novo padrão aqui, desviando um pouquinho dessa nossa parte? Para conseguir complementar junto com os outros professores que deram aula de língua portuguesa aqui, inclusive literatura, enfim, estudar mais essa parte de texto, porque a gente vai fazer um simulado, vai ser o primeiro simulado Foco Enem, né, do nosso cursinho Dom Pedro, e aí com base nesse simulado que vocês vão fazer para treinar para fazer o Enem, eu queria deixar um pouquinho mais amplo para vocês, não só a parte gramatical, mas também a parte de texto, porque eu venho falando em todas as nossas aulas de gramática sobre a importância de entender o texto, tá? Tanto a interpretação quanto a produção de texto, em especial nas provas do Enem. Porque as provas do Enem, elas são muito. Elas pedem muito isso do candidato, né? Que o candidato faça uma leitura diferenciada, que ele tenha uma interpretação de texto, que ele tenha todo um contexto na hora de entender o que está sendo proposto para ele, inclusive com relação a outras matérias, né? Então tem toda essa questão de entender e interpretar os textos. Então a ideia da aula de hoje é falar mais sobre essa questão textual. Então a gente vai falar sobre gêneros e tipos textuais, para conseguir entender. Porque uma das coisas mais importantes que a gente fala do Enem, né? Lógico que todas as matérias são importantes, cada uma tem o seu peso com as questões, mas a gente sabe que o grande foco do Enem, o grande peso do Enem é a redação. E a redação é um tipo textual. Então, eu quero tratar aqui um pouquinho com vocês desses tipos e gêneros, inclusive porque os quadrinhos também são, na verdade, não é tipo textual, é gênero textual, e a gente vai ver. Mas eu já falei para vocês, mostrei nos exercícios que a gente faz sempre, que aparece muito quadrinho, né, nas provas do Enem. Aparece muito poema, aparece muito texto descritivo, informativo, propaganda, aparece bastante disso. E tudo isso são gêneros textuais. Então cai, sim, bastante gênero textual no Enem, e isso é muito importante vocês saberem e conhecerem para a gente conseguir aplicar na prova como um todo, tá bom? Então, hoje a ideia é essa, vou compartilhando aqui minha tela com vocês. E vocês vão acompanhando o material, a gente disponibiliza depois o material para que vocês possam estudar melhor, com calma, fazer os exercícios que ficam disponíveis, justamente para vocês conseguirem aprender um pouco melhor e aplicar isso nas provas e nas questões que são passadas para vocês, tá? Então, nós vamos falar de gêneros textuais e tipos textuais. Na verdade, a minha intenção era dar uma aula só de gêneros textuais, tá? Porque os gêneros textuais, eles englobam todos os tipos de textos possíveis. Cartas, quadrinho, poema, propaganda, notícia de jornal, uma série de coisas. Então a ideia era falar de gênero textual, mas é impossível falar de gênero textual sem falar de tipo textual. Isso porque todos os gêneros textuais, eles têm um tipo textual específico, e porque os tipos textuais estão englobados dentro dos gêneros, né? Então uma coisa complementa a outra, uma coisa liga a outra, então eles são assuntos interligados. Então não dá para falar de um sem falar do outro, então vai acabar virando um aulão sobre gêneros textuais e tipos textuais. Vamos seguindo aqui. Hoje tem um pouquinho menos de exemplos do que eu geralmente coloco aí, porque hoje é um texto mais corrido mesmo para explicar para vocês. Isso é isso, ponto, tá? Então, eu trouxe aqui no material para vocês que os gêneros textuais, eles são classificados conforme as características que esse texto vai apresentar, né, com relação à linguagem e o conteúdo. Então, todo gênero textual, e aí eu vou dar mais exemplos lá na frente, quando a gente for falar dos tipos de texto, né, mas todo gênero textual, e aí a gente pode colocar carta, receita culinária, propaganda, notícia, a própria redação do Enem, tudo isso são gêneros textuais. Eles vão se diferenciar, são vários tipos de texto, né? Eles vão se diferenciar de acordo com a linguagem que ele está trazendo, tá? E com o conteúdo que ele quer passar, né? Com o conteúdo que ele traz para o leitor. E ele faz isso para trazer as relações cotidianas, as comunicações cotidianas, e apresenta a intenção comunicativa bem definida. Então, toda vez que eu tenho um texto específico, independente de para que título seja, ele tem uma intenção de se comunicar os interlocutores, né, de uma forma bem definida de acordo com a linguagem e o conteúdo que ele traz. Existem
muitos gêneros textuais, tá? E com a atualidade, enfim, hoje em dia com internet, tecnologia, a gente está criando novos gêneros textuais, novas coisas, os e-mails, enfim, já viraram gênero textual e etc. E eles promovem essa interação entre os interlocutores. E quando eu falo de interlocutor, eu falo de emissor e receptor. Toda vez que eu tiver um texto, mesmo que não seja uma conversa, um diálogo direto, toda vez que eu tiver um texto, por mais absurdo que possa parecer, você não consegue visualizar, existe sim um receptor e um emissor. Se eu tenho uma notícia de jornal, por exemplo, eu tenho alguém que escreveu aquela notícia de jornal e escreveu para alguém. Então tem alguém que emitiu e alguém que vai receber. Quando eu faço uma receita culinária, tem alguém que está fazendo aquela receita e tem alguém que vai ler aquela receita. Então, esses são os interlocutores. Depende de quem está fazendo e de quem está lendo, não necessariamente uma conversa direta, tá? Então, isso é muito importante para a gente caracterizar dentro do discurso os gêneros textuais. Outra coisa que é muito importante a gente considerar para analisar os gêneros textuais: contexto, função e finalidade, tá? Essas coisas, inclusive para todo o resto, né? Eu falei em várias aulas aqui de língua portuguesa que tudo depende muito do contexto. A gente falou bastante disso em figura de linguagem. Para conseguir definir se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente precisa analisar o contexto que isso está inserido e de que forma ele é apresentado, né? Qual é a função dele no texto, qual é a finalidade dele no texto. Então, essa é a importância para a gente conseguir distinguir quais são os gêneros textuais apresentados. Isso porque um gênero textual ele pode ter mais de um tipo textual. Quando eu falo de gênero textual, eu estou falando de espécies mesmo, tá? Carta, receita de bolo, notícia, etc. E os tipos textuais, eles estão argumentando, descrevendo, explicando, enfim. Então, está mais nesse sentido do que ele está fazendo dentro do texto. E o mesmo texto, ele pode ter vários tipos textuais diferentes. Por exemplo, se eu faço aqui uma receita, né? Receita culinária, deu exemplo aqui, receita de bolo. Quando eu tenho a parte da lista de ingredientes, eu estou fazendo um texto mais descritivo, eu estou descrevendo alguma coisa, os ingredientes que eu vou colocar. Então, texto mais descritivo. Quando eu falo do modo de preparo, misture os ingredientes, bata tudo de uma vez, asse em forno médio, sirva quente, todas essas informações que tem mais esse tom injuntivo mesmo, né? Você está dando a ordem, né? O sentido de ordem. É um texto injuntivo. Então, você vê que são características diferentes, descrição e injunção, dentro de um mesmo tipo de texto, uma receita de bolo simples, tá? Então, dentro de um mesmo tipo, de um gênero textual, tem vários tipos. E aí depende do contexto, da finalidade e da função que esse texto está exercendo no contexto, no discurso como um todo, tá? São características específicas do texto que determina qual gênero ele pertence. Então, da mesma forma aqui que eu falei da questão de analisar o contexto, são as características que esse texto está apresentando que vão dizer a que gênero ele vai pertencer, tá? A que gênero textual ele compõe. Porque o mesmo texto, ele pode pertencer a mais de um gênero textual. Então, da mesma forma que eu falei que um gênero textual pode ter vários tipos textuais, um mesmo texto, né, um gênero textual, um mesmo texto pode apresentar mais de um gênero textual. Então, dando exemplo aqui, eu posso fazer uma carta. Uma carta é um gênero textual. E dentro da carta eu fazer um poema para a pessoa para quem eu estou escrevendo. Então, uma carta é um gênero textual, um poema é um outro gênero textual. Então, dentro de um mesmo texto, eu tenho as duas coisas. Tá, e como é que eu vou classificar aqui se é uma carta ou se é um poema? Vai depender da característica mais marcante e mais presente nesse texto. Se esse texto tem mais cara de carta, ele tem o início de carta, final de carta, tem toda essa finalidade de carta, é a característica marcante, mesmo que tenha um poema incluso ali dentro, a gente vai falar que é uma carta. Então, o gênero textual vai depender dessa característica mais presente. Então, além de analisar contexto, função e finalidade, é importante perceber qual que é a característica mais marcante para conseguir definir isso, tá bom? Embora haja diferentes
gêneros textuais, e a gente vai ver que são vários os gêneros textuais, eles têm estruturas específicas e características próprias, como eu marquei aí para vocês. Para caracterizar um gênero textual, ele vai ter a sua estrutura específica. Todo poema tem aquela carinha de poema, né? Toda vez que você faz uma carta, ela tem aquele comecinho com data e local, aí você tem uma introdução, você tem no final uma saudação. Toda vez que você vai ver uma notícia de jornal, ela tem essa cara de notícia de jornal. Um quadrinho tem cara de quadrinho. Então, ele tem uma estrutura específica, ele tem as suas características próprias. Só que isso não é uma característica fixa, tá? Não é aqui uma estrutura fixa, não muda, vai ser sempre assim. Ela é muito flexível e adaptável. É por isso, inclusive, que a gente tem que analisar sempre contexto e característica mais marcante. Porque apesar de ter essa estrutura específica e essa característica própria, ela não é fixa. Ela pode variar, ela pode mudar, inclusive porque pode ter mais de um tipo dentro do mesmo texto, mais de um gênero dentro do mesmo texto e por aí vai, tá? Então, em resumo, a gente chama de gênero textual toda aquela classificação, né, de agrupamento de textos de acordo com a mesma característica. Então, sempre que eu tiver um texto com as mesmas características e eu agrupar esses textos, eu vou chamar aquilo de um gênero textual. Então, toda vez que eu pegar poesia, tem lá a carinha de poesia, de poema, eu pego todos aqueles textos, reúno todos eles com as mesmas características e eu falo que ele é um gênero textual. Qual gênero textual? Poema. A mesma coisa para receita, receita culinária. Tem aquela mesma carinha ali de receita culinária. Agrupo todas as receitas culinárias e ela vira um texto, um gênero textual de receita culinária. Tá bom? Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a diferença de texto, tá? De tipo de texto e de gênero textual. Porque acaba acontecendo uma certa confusão entre essas duas coisas. Porque são temas parecidos, são totalmente diferentes, né? Mas um engloba o outro, como eu falei para vocês. Um tá intercalado com o outro. Não dá para falar de tipo de texto sem falar de gênero e não dá para falar de gênero sem o tipo. Então acaba tendo uma confusão, apesar dessas categorias serem distintas e elas terem uma classificação textual específica, cada uma, né? Cada uma tem um tipo de linguagem e uma estrutura específica. Os textos, eles acabam se diferenciando quanto à forma e quanto ao conteúdo. Isso é o que vai classificar exatamente se isso vai ser um tipo textual ou um gênero textual. Dependendo da forma que ele vai apresentar, é isso que eu tô falando. Da receita culinária ter carinha de receita culinária. E o conteúdo, né? Uma notícia de jornal, o conteúdo de uma notícia de jornal não é o mesmo conteúdo de uma carta, não é o mesmo conteúdo de uma redação do Enem, não é o mesmo conteúdo de uma biografia, né? Então são conteúdos diferentes e formas diferentes para cada tipo de texto. E aí, com essas análises, né, que a gente consegue classificar essas questões, consegue classificar o texto de acordo com o conteúdo e com a forma. São essas características que a gente tem que levar em conta, tá bom? Classificação de gêneros textuais, a gente traz mais em relação ao conteúdo. Então, a gente vai dizer que um texto pertence àquela classificação de gênero textual, dependendo do conteúdo que ela traz para você. Então, o conteúdo de receita culinária traz os ingredientes e a forma de preparo do bolo. Um gênero textual de notícia de jornal vai trazer aquela questão de informação, né, do acontecimento ou de uma ideologia sobre tal fato, uma discussão sobre tal fato. E já os tipos textuais, eles têm mais a ver com a forma. E aqui eu não estou falando de forma, o jeito em que está formatado. Aqui eu estou falando forma com a intuição mesmo. Qual é o formato em que ele aparece? Ele está mais afirmando? Ele está mais descrevendo? Ele está mais expondo? Isso é o que vai fazer ele ser um tipo textual diferente. Porque esses gêneros textuais, eles se classificam dentro de modelos pré-definidos. Tá? Então, os gêneros textuais, eles vão estar dentro desses tipos textuais e os tipos textuais dentro do gênero textual. É por isso que eu falo que cada tipo de texto tem os seus gêneros específicos. Quando eu for tratar de tipos textuais, as classificações vão ser fixas. Diferente dos gêneros textuais, que eu tenho vários lá, e aí eu posso colocar várias opções, e tem mais exemplos aí pra frente, eu falo sempre dos mesmos, mas vocês vão ver que tem mais exemplos, que eu falo sempre da carta, notícia, receita de bolo, que é para vocês conseguirem perceber bem essas diferenças de textos e ficar um exemplo bem claro para vocês, mas a gente vai ver que são vários outros tipos. Tudo que é texto,
tá? Tudo que a gente vê escrito, ainda que em forma figurativa, né, de figura num quadrinho, numa propaganda, ainda assim é um tipo de texto. E aí, quando a gente fala de tipo textual, em vez dos gêneros textuais, aqui a gente está falando de uma classificação fixa, tá? Definindo especificamente a estrutura e os aspectos linguísticos. Então, esses tipos textuais, eles vão ter uma estrutura específica e um aspecto linguístico específico. Vocês vão perceber que todos esses tipos diferentes de textos, eles vão ter uma linguagem mais específica, um jeito de escrever, um jeito de demonstrar aquilo que eles querem passar de uma forma diferente. E é isso que classificam os textos, os tipos textuais. Tá bom? Essas classificações fixas são as que eu considero grandes, assim, né? Que daria para vocês colocarem efetivamente. É o narrativo, gênero narrativo. Não vou falar de gênero aqui, porque senão a gente vai confundir com gênero textual, né? Então, é o tipo de texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Como na língua portuguesa, eu já falei isso também em outras aulas, a gente tem outras correntes, outros gramáticos, enfim, que entendem algumas disposições diferentes, classificam de forma diferente, vocês podem encontrar outras classificações, umas subclassificações, inclusive, porque dentro de um dissertativo você pode ter outras composições, enfim, mas essas são tem a questão do prescritivo, inclusive, e tem quem coloque o prescritivo aqui também como um tipo textual, tem quem diga que o prescritivo está dentro do injuntivo. Então, vocês podem verificar que vão aparecer denominações diferentes. Mas essas 5 aqui não tem erro. São as 5 clássicas, tá? Dos tipos textuais que vão sempre aparecer, que são as estruturas fixas. Narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. E a gente vai falar especificamente de cada uma delas aqui na frente, tá? Então, aqui, ó, tipos textuais. Cada texto tem uma linguagem e uma estrutura, e é para a gente notar que existem inúmeros gêneros textuais dentro de cada categoria de tipo. Então, dentro dessas categorias, narrativo, descritivo, dissertativo, explicativo, injuntivo, cada uma dessas são tipos, né, textuais, você tem os seus gêneros lá dentro, que a gente consegue colocar, agrupar esses gêneros lá dentro. Vai ter vários exemplos aqui na frente para a gente conseguir analisar, tá? Então, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dentro dos tipos de texto. Então, esses grandes grupos de tipos de textos, dentro de cada um deles, nós vamos ter os gêneros textuais a quem eles pertencem. Tá bom? Exemplos de tipos textuais. Aqui nessa classificação, vocês vão ver que tem uma classificação um pouquinho mais específica do que esses 5 aqui, ó, em verdinho que eu passei para vocês. Aqui ele fala o texto narrativo, descritivo, o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo, porque eu posso dissertar simplesmente expondo e dissertar argumentando para te convencer, que é a nossa famosa redação do Enem. Temos o texto explicativo injuntivo, quando você está explicando e está dando a ordem, e o explicativo prescritivo, que é quando você realmente prescreve e você não tem muito para onde correr. Tem uma análise um pouquinho mais específica aqui sobre o prescritivo, tá? Mas esses são os grandes grupos textuais que vão aparecer aí para vocês. Começando pelo narrativo. Texto narrativo, pelo óbvio, é aquele que vai narrar. Ele tem uma estrutura de narração. E ele vai apresentar sempre ações de personagens, né? Quando eu falo personagem, gente, imagina necessariamente brinquedinho, desenho. Não, personagem pode ser qualquer pessoa, tá? Qualquer coisa que você está contando aqui num espaço de tempo, né? Tempo e espaço. Você está contando uma história, pode ser presente, passado, futuro, pode ser aqui, agora, pode ser lá do sertão. Você pode estar narrando sobre qualquer fato, sobre qualquer pessoa. Existem personagens, ainda que o personagem seja um cachorro. Tem que ser um ser, né? Para você narrar, tem que ter essa questão de estar narrando alguma coisa sobre um ser, sobre um lugar, pelo menos, né? Então, essa característica de narração tem que estar presente com essas ações desses personagens no tempo e no espaço. A estrutura de narração, ela é subdividida em 4 partes: apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, eu tô fazendo um texto narrativo, tô te trazendo aqui sobre um personagem, contando uma história no tempo e no espaço. Tem que ter uma apresentação. Tem que falar quem é esse personagem, onde ele tá, o que ele tá fazendo. Tem todo esse contexto de você te demonstrar, né? De apresentar para você, começar o texto narrativo apresentando. Depois disso tem o desenvolvimento. Aí vai que vai. Você tá escrevendo um livro, você vai contar história, fez uma coisa e fez outra. Tá narrando todos esses acontecimentos dentro do desenvolvimento.
Aí vem o clímax. O clímax a gente falou também quando falou de figura de linguagem, que é o ápice, né? O clímax é quando acontece o ápice da história. Então tem aquele grande momento que é o foco do livro, da história que você está contando. E depois disso tem um desfecho, tem um final, seja ele triste ou feliz, ele tem sempre uma finalização, um desfecho. Ainda que fique um desfecho em aberto, né? Que acontece muito isso em final de série, que vai começar a próxima, então é um final meio sem final, ainda assim é um desfecho, é uma maneira de fechar aquela história, pelo menos naquele momento. Tá? Entre os gêneros textuais pertencentes ao tipo textual narrativo, então aí começa a englobar as nossas matérias, tá? Aí que vai misturar os tipos textuais com os gêneros textuais. Então, vocês estão entendendo que a gente está estudando os tipos textuais e a gente está estudando a narração, tipo de texto narrativo. Dentro de texto narrativo, que exemplo que a gente pode dar? Quais dos gêneros, e aí eu já tinha falado para vocês de algum, quais dos gêneros se englobariam aqui no tipo de texto narrativo? Romances, e quando eu falo de romance, eu não tô falando de coisa linda, maravilhosa, amorzinho, coração. Romance, eu tô falando realmente de história contada, de personagens, de efeitos, enfim. Contos, tá? Eu tô narrando, tô contando histórias. Fábulas, que são aquelas que falam dos animais, né? Lendas, novelas, crônicas, tudo isso que eu narro, que aconteceu, tá dentro do texto narrativo. Então, esses são exemplos, tá? De gêneros textuais dentro do texto narrativo, tá bom?